Gente, pronto, está gravando. Pessoal, por favor, registre aí sua presença no chat, por gentileza. Beleza? Então, vamos lá, registrando as presencinhas. Gente, como eu estava comentando com vocês ainda há pouco, nós iniciamos julho, oficialmente nosso último mês de aula na disciplina de matemática discreta. Nós ainda vamos ter uma semana de agosto de aula, né? Vocês devem observar lá no calendário acadêmico, que a primeira semana de agosto, ela encerra o nosso semestre. Oficialmente, o semestre se encerra no dia 7 de agosto. De acordo com o calendário acadêmico que está vigente, o semestre 2021.1 deve ser iniciado no dia 23 de agosto. Né? Então, salvem essa data. Dia 23 de agosto, a gente volta para as nossas atividades, muito provavelmente ainda em regime remoto, mas se houver alguma modificação daqui para lá, coisa que eu acredito, isso é um sentimento meu bastante particular, não haverá, né? Modificação, a gente vai continuar no regime remoto, certo? Mas qualquer coisa a gente avisa, tá certo? A universidade avisa para vocês. Bom, então, vamos voltar aqui para o nosso assunto de hoje. Dando continuidade ao capítulo de pensamento quantitativo, hoje nós vamos trabalhar com dois outros princípios, que é o princípio do arranjo e o princípio da seleção, certo? Então, vamos aqui apresentar uma pequena tela, aqui a gente possa comentar as respostas de vocês no quiz de hoje, certo? Então, esses problemas que nós estudamos nesse tópico de pensamento quantitativo, né, como você já deve ter percebido, que a ideia básica dele é trabalhar com conjuntos, né? Então, eu tenho conjuntos de elementos, eu quero contar quantos elementos tem esses conjuntos, quero contar quantos elementos satisfazem uma determinada propriedade, certo? E agora o que é que a gente vai fazer, né? Quando a gente chega nessa parte da seleção e do arranjo, nós começamos nós passamos a contar, porém, observando determinadas condições, né? Então, seria uma contagem com reposição, uma contagem sem reposição, certo? Seria uma contagem onde a ordem importa, onde a ordem não importa. Então, esses pontos é que nos interessam no estudo das seleções e dos arranjos, né? Das permutações das seleções, certo? Dependendo do autor, usa-se uma expressão diferente para se referir ao mesmo princípio. Mas daí a gente vai ver com maiores detalhes no nosso segundo tempo, beleza? Bom, vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Na primeira pergunta, dizia o seguinte: um problema de seleção envolve, né? Então, o que é um problema de seleção? Ora, quando a gente ouve a palavra seleção, imediatamente, intuitivamente, já deve vir à nossa mente uma ideia, né? Qual a ideia? Eu tenho aqui um conjunto de elementos e eu vou escolher elementos desse conjunto, certo? Então, o que é que estou fazendo? Estou selecionando elementos desse conjunto. Só que, para o nosso estudo do pensamento quantitativo, quando a gente fala de seleção, a gente deve observar o quê? Que essa escolha, ela deve ter uma determinada propriedade. Bom, primeira opção tinha assim: escolher os elementos de um conjunto dado, certo? De uma certa maneira, essa alternativa ela poderia até estar correta, tanto que duas pessoas assinalaram, certo? Só que você precisa observar as outras alternativas. É como eu costumo comentar com vocês. Quando você pega uma questão com múltipla escolha, é possível, naquela questão, você ter opções que são mais certas do que outras. Pode ser que todas as opções estejam corretas. Mas e aí, como é que eu faço? Não, aí você vai ver qual é a opção mais correta de todas, aquela que está uma resposta completa, certo? Mas, quem marcou ali a primeira opção, escolher os elementos de conjunto dado, de todo, não está errado, certo? Porque seleção envolve escolha. Porém, vamos ver as outras opções. Contar os elementos de um conjunto dado, mais ou menos, né? Porque o problema de seleção ele também envolve contagem, certo? Mas não é só contagem, certo? Então, de certa maneira, também nós teríamos uma opção com algum grau de acerto, né? Contar os elementos de um subconjunto de um conjunto dado. Opa, agora a gente começa a perceber que a opção já tem uma informação a mais, certo?
Então, eu quero chamar a atenção de vocês para esse tipo de questão, né, de problema, onde você precisa identificar nas alternativas que estão sendo apresentadas para você um conjunto de informações que tudo junto faz com que tenha uma alternativa mais forte, digamos assim. Bom, e a alternativa correta, né, tem assim, escolher um subconjunto de elementos de um conjunto dado. Ah, tá. Aí vejam que focando na linguagem matemática, e aí isso é um outro ponto importante para quem estuda matemática discreta, é se familiarizar com a linguagem matemática. Certo? Um dos livros que eu estou utilizando nessa disciplina, ele foca muito nisso em todos os capítulos, tem alguns boxes onde está escrito assim, linguagem matemática. E aí a gente começa a perceber que no cotidiano a gente emprega certas expressões, mas quando a gente começa a estudar matemática, a gente percebe que aquela expressão ela não está de todo correta, né, do ponto de vista matemático. Então, é importante que você se habitue a se expressar matematicamente usando a linguagem da matemática. Então, nesse nosso caso aqui, nessa alternativa, né, nessa questão, o problema de seleção envolve a escolha de um subconjunto de elementos de um conjunto dado. Então, aqui eu tenho um conjunto, eu vou escolher um subconjunto daqueles elementos, ou seja, eu vou escolher elementos daquele conjunto que vão constituir um subconjunto. Isso daqui, na linguagem matemática, está a alternativa mais correta, certo? Então, essa é a alternativa correta, que a maioria acertou, parabéns, né? 9, muito bom aqui. Vamos avançar. Bom, começando com o problema de seleção, agora ele diz aqui, um problema de arranjo envolve escolher um subconjunto e colocá-lo em uma ordem particular. Bem, aí a gente, mais uma vez, nós vamos recorrer o quê? A compreensão de uma determinada expressão na linguagem natural. Ora, quando a gente ouve a palavra arranjo, eu vou arranjar esses livros aqui, a gente, no nosso linguajar, nós podemos até associar a palavra arranjo com arrumar. Eu tenho aqui uma estante cheia com vários livros, então eu vou colocar esses livros em uma determinada ordem. Então eu vou selecionar esses livros, né? E eu vou colocar por assunto ou por ordem alfabética. Então observem que eu estou aplicando algum princípio de arranjo, né? Então a maioria acertou, né? Então é verdadeiro que um problema de arranjo consiste em escolher um subconjunto de elementos de um conjunto dado, porém colocar esse subconjunto em uma determinada ordem. E aí você já começa a perceber também qual é a diferença disso, de um problema de arranjo, para um problema de seleção. Num problema de seleção, você se preocupa somente em selecionar os elementos de um conjunto, né? Ou seja, constituir um subconjunto de um determinado conjunto. Correto? Beleza? Bom, parabéns, maioria que acertou, certo? Vamos lá. Um arranjo é uma lista aqui. Então, aqui o nosso autor, ele já coloca para vocês o arranjo a partir de uma perspectiva de lista, né? Lista, a gente viu, finalmente da nosso capítulo anterior, que é um tipo de estrutura recursiva de dados, né? Eu até pedi para vocês, quem tiver o acesso ao livro texto, que dê uma olhada na última sessão do capítulo anterior, do capítulo 3, que tem lá algumas estruturas de dados, são estruturas recursivas. Principalmente a turminha da computação, né, precisa dar uma olhada naquela sessão ali, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a nossa alternativa, nossa pergunta. Então, ele diz aqui, um arranjo é uma lista que a ordem não importa e todos os elementos são distintos, né? Vejam aí que eu acabei de falar que um arranjo a ordem importa, então a gente já descartaria por aí. Segunda alternativa, que é a correta, a ordem importa e todos os elementos são distintos. Gente, quando vocês ouvirem a expressão elementos distintos, significa que esses elementos eles não são iguais, tá certo? Porém, no segundo tempo, eu quero trabalhar com vocês também um teoremazinho que a gente utiliza para fazer arranjos quando você tem alguns elementos que não são distintos, ou seja, multiconjuntos. Né? Os multiconjuntos nós podemos ter elementos que são repetidos, né? Mas isso daí é uma coisa do nosso segundo tempo. A ordem importa, mas não podemos ter elementos repetidos, né? Então aqui a gente
já vê que, de acordo com a definição do que foi falado sobre arranjo, né, a gente pode ter elementos repetidos numa boa, certo? Beleza? Aliás, isso. A ordem importa, porém os elementos podem ser repetidos. Ninguém marcou, beleza. Gente, vamos avançar aqui. O processo de arranjo nos diz como montar determinadas cadeias, né? No caso aqui, falso, certo? O que eu poderia comentar aqui? Agora me fugiu a memória um pouco sobre o que foi que eu falei nesse vídeo, certo? Gente, bom, me lembrei, certo? Algumas cadeias de... Aliás, eu acho que essa alternativa aqui, ela não era verdadeira, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma assistida novamente no vídeo de pré-aula, porque realmente eu não lembro o que foi que eu falei sobre esse processo de arranjo. A meu ver, né, essa alternativa correta seria verdadeira. Por quê? Porque como eu vou fazer vou montar um arranjo, né, eu posso tranquilamente montar cadeias de sequências de letras, né? Inclusive, vários exemplos que eu utilizei lá no vídeo de pré-aula são cadeias. Então, realmente, essa alternativa aqui, quando eu fui assinalar aqui, o correto é verdadeiro, viu, gente? Mas vamos fazer o seguinte, essa questão aqui todo mundo vai ganhar, tá bom? Tá certo? O Temerson também, se for verdadeiro, eu acertei. Todo mundo aqui vai ganhar essa questão, tá certo? Aqui foi um erro meu, eu deveria ter colocado, né? Mas vejam bem, deixa eu só me retratar aqui. O processo de arranjo, na verdade, ele diz como montar determinadas cadeias. Então, se eu tenho aqui um conjunto de letras, né? Eu quero saber quantas formas eu posso arranjar essas letras, dado uma determinada ordem, aí eu estou montando uma cadeia, correto? Beleza? Então, essa questão aqui todo mundo acertou, porque eu cometi o erro de assinalar a resposta correta aqui, né, na hora de montar o formulário. Vamos agora para a última. O número de maneiras das quais podemos escolher um subconjunto de R elementos é... Então, vejam bem, aqui eu quero apenas escolher um subconjunto de R elementos. É um problema de quê? De seleção. Num problema de seleção, nós temos lá uma formulazinha, uma solução em forma fechada, que é justamente essa primeira alternativa que você tem aí, né? Vejam que para esse tipo de resolução de problema, você vai usar demais a função fatorial, correto? Então, quem não tiver muito seguro do uso da função fatorial, por favor, recordar. Outra coisa, no nosso segundo tempo, quando eu for apresentar para vocês alguns exemplos, eu vou simplesmente comentar a resposta, mostrar a resposta, mas eu não vou calcular o fatorial de determinados números. Deixar que isso vocês me façam. Por quê? Porque o mais importante não é apresentar o cálculo final, o valor final. Né? Dizer assim, aqui são tantas alternativas, são tantas possibilidades. É saber se você empregou corretamente o princípio da seleção ou foi o princípio do arranjo, ou uma combinação dos dois, né? Ou um princípio da multiplicação combinado com o princípio do arranjo, que isso é perfeitamente possível. Tá certo? Então, compreender o caminho que vocês fizeram para chegar a uma determinada resposta se torna mais importante do que a resposta final propriamente dita. Porque nesse conteúdo aqui, vocês já devem ter observado, né, que a resposta final, ela é puramente mecânica, né? Qualquer calculadora faz, certo? Mas escolher a estrutura correta para executar o cálculo, né? Ou melhor, ou passar para a calculadora, ou você escrever um pequeno programinha em C para poder fazer o cálculo, isso daqui não é muito interessante, mas o importante mesmo é o seu raciocínio, correto? Gente, então, já são 10h23, né, 10h23 aqui no meu reloginho. Vamos dar aquele nosso intervalinho de 10 minutos, deixar vocês com as musiquinhas de sempre, e quando for às 10h33, nós estaremos de volta para o nosso segundo tempo. Beleza? Interromper aqui a gravação